A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, está escrito: Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas em particularmente àqueles que são domésticos na fé. Nós, sendo cristãos, temos que estar aptos para ajudar, para auxiliar a todo ser humano, pois somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo nessa terra, a fim de prestarmos socorro, solidariedade, ajuda humanitária, ajuda espiritual a todas as pessoas aonde estiver ao nosso alcance, com a intenção de que, através da ajuda humanitária, da ajuda espiritual, dos conselhos que venhamos a entregar a essas pessoas, possamos também, juntamente, entregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então é estranho de se imaginar, é estranho de se ver pessoas que, se dizendo cristã, ela não tem essa característica humanitária dentro de si. Quantas pessoas que o Senhor, ao longo da sua trajetória, ao lado dos seus 12 discípulos, ajudou. Foram pessoas com problemas de saúde, outras com problemas espirituais. E tem hora que essa ajuda se dá por diversas outras situações, na qual muitas das vezes a nossa fé será provada, a nossa fé será testada pelo Senhor Jesus Cristo, sendo colocada à prova não para provar para o Senhor Jesus Cristo algo, mas para provar para nós mesmos sobre a nossa comunhão, o nosso relacionamento, a fidelidade que o Senhor vem ao nosso favor. Então precisamos estar atento a essa situação. De que adianta você pegar a sua Bíblia e ir até alguém, uma pessoa em condições de rua, e dizer para ela: olha, Jesus Cristo te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Se aquela pessoa naquele momento só está pensando em algo para saciar a sua fome, algo para matar a sua sede, não existe missionários que ficam presos em uma instituição religiosa. Não existe pregador do Evangelho que se aprisiona dentro de uma loja, dentro de um salão, ao invés de sair pelas ruas anunciando a verdade, a vida, em Cristo Jesus. Então é preciso que estejamos nós atentos, é preciso que a nossa mente, o nosso consciente, ela seja totalmente voltada para o Senhor Jesus Cristo, a fim de fazer o seu querer, a sua vontade,
sobre todos nós, de modo que não atentamos para nossas próprias necessidades, mas nos preocupemos com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo e têm passado por enorme problema na sua vida. Bem como se dá também com a senhora Débora, que enfrentando dificuldade, enfrentando lutas, não se reteve, não teve medo, mas antes, firmado na palavra do Senhor Jesus Cristo, se mantém. Assim também devemos prosseguir com os nossos irmãos na fé, até mais do que com aqueles que estão no mundo, para que eles não venham se esmorecer, para que eles não venham enfraquecer, para que eles não venham desanimar da fé, mas antes eles possam permanecer conforme a Escritura Sagrada, conforme ao que a Bíblia nos diz, a Bíblia nos relata. Ao que então é preciso encarar, é preciso o que de fato queremos, o que de fato entendemos, que como cristão, a nossa ajuda para o nosso semelhante deve se dar em toda ocasião, sobretudo com relação ao nosso irmão na fé. A forma de tratar ele deve se dar bem mais para o nosso irmão em Cristo. Não é possível que queremos viver uma vida para com Deus, de querer ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo ficarmos perdidos, atônitos, parados, imóveis. Pouco bom e agradável que os irmãos vivem em união. Mas vamos tentar entender um pouco o que é essa união, o que é essa unicidade enquanto igreja de Cristo. Será que é aquela unicidade de somente nos locais de trabalho, na rua, ou aquela até mesmo de visitar a casa um do outro? Porque se fosse somente no tempo religioso na qual somos membros, precisamos seriamente voltar a ser, a fim de que a palavra do Senhor Jesus Cristo ela seja elevada, ela seja glorificada através do testemunho, através da vida de cada um desses nossos irmãos. Então, a nossa mente, nosso pensar, ele tem que amadurecer de maneira que possamos ter aptidão e rapidez na ajuda humanitária aos nossos irmãos, a fim de que assim não mais vivemos
Que o Senhor seja conosco nessa caminhada e que possamos entender, que possamos compreender, que possamos... Eu acho que foi isso. É isso que precisamos na nossa vida. É isso que necessitamos mudar. A forma com qual pensamos, a forma com que a nossa vida, que o nosso querer seja firmado em Cristo Jesus, a fim de que a gente tenha condições de abençoar aqueles que são que possamos cada vez mais buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, amando o nosso próximo, amando o nosso semelhante, da mesma forma no qual o amor que sentimos por nós mesmos, ou o amor de um pai, de uma mãe. É preciso, é necessário que sua vida ela seja firmada não devemos turbiar, enlouquecer a nossa alma por causa de desprezo do pastor, da sua irmã. Que possamos a cada dia buscar a face de Jesus Cristo, agradando a Ele em todos os sentidos, pregando a sua palavra, o Evangelho transformador. Que a nossa vida, que o nosso que conforme aprender, conforme analisar, conforme conviver com o nosso Senhor, para que possamos aprender diretamente de Cristo o mecanismo na qual que não agimos conforme este mundo, mas que possamos agir e atuar que possamos a cada dia estar com as nossas vidas firmadas em Deus, por meio de Cristo Jesus, para que não mais enviando, não mais agindo de qualquer forma, de qualquer maneira, possamos ajudar a quem o Senhor determinar, bem como aquelas pessoas que são irmãos em Cristo Jesus, todavia se encontra perdido seu rumo, sua direção. É impossível que possamos viver uma vida para com Cristo e ao mesmo tempo não saber amar o nosso próximo, não saber amar o nosso irmão. Agora, isso nós estamos falando do povo no mundo. Você imagina você que se torna membro de uma igreja
de modo que agora já não vivo eu, que seja não mais conforme o nosso querer, que não seja mais conforme a nossa vontade, nosso desejo, mas que seja um direcionamento que possamos viver as nossas vidas, não mais conforme o homem, mas conforme a Jesus. Que possamos entender que possamos viver de ajuda ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso semelhante, da mesma forma com que Cristo por nós viveu, negando a sua própria vontade, negando o seu próprio eu, para que assim pudéssemos cada um de nós obter em Cristo Jesus a chance, a oportunidade de ser salvo. Então, se você tem um irmão em Cristo que está passando por dificuldade, não perca essa chance. Ajuda. Que agora a nossa vida, que agora o nosso querer, ele seja direcionado somente pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos ter total comunhão para com o Senhor. A nossa vida, o nosso querer, o nosso desejo é firmado somente em Cristo. A nossa vida, o nosso desejo, ela é do Senhor Jesus Cristo, para amar o nosso próximo, assim como nós amamos o mundo, de tal maneira que o nosso amor pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo, seja algo parecido com o amor de Cristo Jesus. Que possamos estender isso viver não mais aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos, mas que agora a nossa vida ela é algo testemunhal, é algo que ela vai andar conforme é preciso que pode ser não mais aquilo que eu quero. Que possamos agora viver não mais no nosso querer, não mais na nossa vontade, mas na total dependência de Cristo Jesus, nosso Deus.
que possamos ser agora conforme o próprio Senhor Jesus Cristo foi apto a atender, apto a ajudar a todo mundo. Se assim não agirmos, se assim não formos, em vão será toda a nossa vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 João, versículo 8, está escrito: olhai por vós, para que não pecais as coisas por trabalharmos, mas recebeis a plena recompensa. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: olhai por vós, para que não pecais as coisas porque trabalhamos, mas recebeis a plena recompensa. Pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo deveria ser para nós uma honra, deveria ser para nós um momento de grande honraria, uma coisa prazerosa. Anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho da salvação às pessoas que querem, às pessoas que precisam, às pessoas que estão dependendo de nós para voltar-se para Deus. Então você jamais será uma pessoa que faz o bem se você temer pregar a palavra, se você temer pegar o Evangelho. Enquanto você ficar indo em tempos pentecostais em busca de riqueza, você jamais irá experimentar, você jamais terá a oportunidade de ter um relacionamento transparente, sincero com o Senhor Jesus Cristo. Você sempre estará fardado, você sempre estará trajado das vestes das religiosidades. É preciso, é necessário que a nossa mente muda, o nosso desejo se transforma, a fim de que assim possamos viver que a vida de cada um de nós seja dedicada ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois não há bondade nenhuma, não há bondade que supere, não há oração que não chegue aos ouvidos de Cristo Jesus. Que assim possamos proceder, que assim possamos agir, atuar, de maneira que agora não vivemos mais conforme o nosso querer, mas que agora possamos ver conforme o querer e a vontade do nosso Deus. Porque a bondade que existe em nós, nada se assemelha à bondade de Cristo Jesus. E se dependemos dessa bondade de Cristo Jesus, devemos também agir conforme Cristo Jesus agiu. Para que vidas sejam alcançadas, para que vidas
possam ser relacionadas com aquilo na qual o Senhor Jesus Cristo faça por nós. Que assim seja cada um de nós, firme na rocha que é Cristo Jesus, procurando fazer o bem às pessoas, pregando a palavra, pregando o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, para que essas vidas sejam alcançadas, esteja transformada, seja mudada pelo poder que em nós habita, através do Espírito Santo de Cristo, nosso Deus, para que não venhamos mais viver conforme o nosso querer, a nossa vontade, mas agora conforme o querer e a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, está escrito: E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã no sexto dia. O Senhor está atento às obras da nossa mão. O Senhor está atento ao trabalho, ao fruto que damos para o seu reino. E é através desse fruto que somos chamados por Deus de bons ou de ruins. Se você for bom, o Senhor há de podar, a fim de que você possa cada vez mais ganhando a alma. Mas se todavia, entretanto, se nossas vidas é preciso, é necessário que mudemos a nossa forma de pensar, porque às vezes muitos de nós se fica perdido ao longo da história, porque não aprendeu, porque não teve uma vida fidedigna ao Senhor Jesus Cristo. Então, entenda, a bondade que o Senhor Jesus Cristo enxerga está naqueles que pregam, que anunciam a sua palavra. E quando falamos aqui de pregar, de anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo, não estamos falando em montar um templo religioso e esperar que as pessoas vão ali para que a gente comece a fazer uma extorsão para cima dessa pessoa. Mas a bondade que o Senhor reconhece em nós é toda ajuda pela qual fazemos a sua obra, conforme Ele nos foi dando poder, condições de trabalho. Que as nossas vidas, que os nossos querer, as nossas vontades, ela possa ser agora que a nossa vida, o nosso sonho, o nosso querer, seja somente em Cristo, seja para Cristo. Os templos religiosos criados por mãos humanas nada mais é do que uma inversão da religião, porque originalmente não houve
por parte do Senhor Jesus Cristo, uma criação própria com o seu nome, bem como também não se pode imputar ao trabalhador da obra do Senhor Jesus Cristo, aqueles que dão um duro danado verdadeiramente, que vão para o campo colher o trigo, comparativos da qual a gente estamos vendo diariamente, de um boom de igrejas abrindo, mas que possamos firmar a nossa mente, firmar o nosso querer, a nossa vontade, que possamos ser pessoas que tenham condições, que temos capacidade de proteger que possamos viver não conforme a nossa vida, mas que possamos ser guiados, direcionados pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que há de manifestar sobre a vida de cada um de nós o seu querer e a sua vontade, para que assim, de algum modo, que a nossa vida seja um exemplo para as pessoas na qual estamos evangelizando, assim como a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para nós. Então que não venhamos em momento algum que não venhamos ser falsas pessoas pregando um falso evangelho, mas que possamos ser fiéis à palavra do Senhor, a fim de que a bênção, a fim de que a vitória em Cristo Jesus possamos alcançar de uma vez por toda. Então, o bem que façamos é pregar o Evangelho de Cristo Jesus, o bem pelo qual o Senhor Jesus Cristo enxerga é que pregamos o seu Evangelho, para que assim, que na pessoa passar, não passe, ela possa ter condições e possa como viver, como imaginar uma vida sem Jesus. Como iremos viver que a nossa vida agora se conforme, que possamos ser, que possamos agir, que possamos atuar conforme a determinação do nosso Deus, do nosso Senhor, para que não venhamos a perecer neste mundo, mas mantendo-nos fiéis à sua palavra, ao seu Evangelho, alcançamos não somente para nós, mas para toda a humanidade a salvação, o amor de Deus, de Cristo Jesus, o qual necessitamos de pregar. Esse é o nosso chamado.
Esse é o bem na qual, como crentes em Cristo Jesus, como cristão, não religioso, mas praticante dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, que nesse momento todos possam dizer que está pronto para ser crucificados com Cristo, mas que negar a sua fé, deixar de pregar a palavra, de anunciar as boas novas, de ensinar os bons costumes na qual o Senhor tem a nos dizer, tem a nos falar, tem nos mostrado a cada dia na sua palavra. Jamais. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 3 João, capítulo 11, está escrito: amado, não siga o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Se você tem um sentimento, se sua mente projeta o mal, se a sua mente não estiver focada, voltada somente para o Senhor Jesus Cristo, em praticar as coisas boas, a começar a falando do amor de Cristo Jesus para com a humanidade, você de fato nunca pertenceu ao Senhor Jesus Cristo. Você é somente um religioso. Você é somente alguém que frequenta uma denominação cristã, seja lá qual for a razão, motivo, circunstância, mas você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa sua postura, por causa dessa sua atitude, por causa desse seu caráter, aliás, por causa do seu mau caráter. Porque uma pessoa que conhece o Senhor Jesus Cristo e sabe do seu poder, da sua grandeza, da sua capacidade de nos dar a vida eterna, e guarda isto para si, e como um religioso coloca a palavra da salvação debaixo do braço, o carrega no celular, mas é incapaz de falar com um colega de serviço, falar com um familiar, com um amigo. Você não tem nenhum caráter, você não tem nenhuma postura, você não tem condições de dizer que é cristão. Tu é apenas um religioso que não tem vida para com Cristo. Enquanto você não mudar a sua atitude, enquanto você não mudar o seu pensamento, enquanto você não mudar o seu posicionamento, você pode até conquistar as coisas materiais deste mundo, mas o que de mais precioso que o ser humano pode alcançar, que é a vida eterna, você não terá, porque você ama mais as coisas deste mundo, ama mais os prazeres deste mundo do que o próprio Senhor Jesus Cristo, do que a palavra do Senhor Jesus Cristo, do que o Senhor Jesus Cristo fez por mim, fez por ti, fez por todos nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo
No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, está escrito: contudo, se alguma não tem cuidado dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Não adianta dizermos que somos cristãos e não saber cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Vamos para um tempo religioso, nos submetemos a um líder religioso e quando chegamos em casa, desprezamos quem realmente é importante para nossas vidas. Quem de fato tem valor real e verdadeiro, na qual o Senhor colocou na nossa responsabilidade, para que pudéssemos cuidar, tratar, amar e ser fiel. A sua fidelidade, primeiro, tem que ser com a sua família. O seu amor, primeiro, tem que ser com a sua família. Não adianta você, como religioso, cuidar de um templo e não cuidar da sua casa. Ame a sua família, trate-os bem, demonstra para eles o caráter de Cristo formado sobre a sua vida, para que você possa ter a honraria de dizer que você e a sua casa serve o Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. O bem que praticamos, primeiro tem que ser com a nossa família, tem que ser com o nosso lar, com a nossa casa. Se não praticarmos com a nossa casa, com a nossa família, aquilo que recebemos do Senhor Jesus Cristo, como havereis de praticar com quem não convivemos? A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Judas, versículo 3, está escrito: amados, quando dediquei todas as diligências a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, portanto, deixai de seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Devemos dedicar as nossas vidas a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Devemos dedicar as nossas vidas a anunciar a palavra da salvação, a palavra que transforma, que muda, que traz a vida eterna. É necessário que escrevemos, que sejamos diligentes com relação à salvação, mostrando dentro do testamento deixado pelo nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, a necessidade que cada um de nós tem diariamente para batalhar pela fé, crendo que em Cristo Jesus somos santos e estamos aptos para morarmos na sua glória. Então não perca tempo com as coisas deste mundo, quer seja a prosperidade, quer seja a cura, a libertação, porque o Senhor Jesus Cristo sabe de todas as necessidades que temos,
sabe do que passamos, sabe do que precisamos. Se não recebemos ainda, é porque não estamos orando corretamente. Se estamos orando corretamente, clamai 1, 2, 3 vezes e esperai que o Senhor responda. Talvez aquilo que tanto queremos, que tanto desejamos, não seja o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja para nossas vidas. Então que possamos francamente, que possamos sinceramente entender que mais do que satisfazer a nosso querer, a nossa vontade, é ser obedientes ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo.